Senhor, nós te adoramos, Pai, com louvores, te adoramos, Pai, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito até aqui neste momento, neste culto. O Senhor trouxe a cada um de nós com um propósito específico e tendo a certeza, a convicção que isto vai acontecer. Nós já queremos manifestar nossa gratidão a Ti. Neste momento, Pai, eu me submeto integralmente ao ministério do Espírito Santo, para que a Tua palavra, Tuas direções, Suas estratégias, tudo aquilo que necessitamos, chegue a cada coração nesta noite. Chegue a cada coração nesta noite. Que o alimento vindo de Ti, Pai, possa nos dar força para continuarmos a caminhar triunfalmente e vivermos aquilo que o Senhor já tem reservado para nós. Esta é minha oração nesta noite, em nome de Jesus. Boa noite, irmãos. Obrigado ao grupo de música, sempre excelentes. Tudo bem, irmãos? Tudo certo? Mais uma noite estamos aqui para receber mais do Senhor. E eu gostaria que você abrisse as suas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo 4, do verso 1 ao verso 7. 2 Reis, capítulo 4, do verso 1 ao verso 7. Diz assim um texto: Em uma mulher das mulheres dos profetas, clamou Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? E ele disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestada a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte que estiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre teus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: Trazei-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: Não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos, e vivei do resto. Irmãos, esse texto aqui, esse texto está falando de uma mulher que estava numa situação extremamente adversa. Ela já era viúva, e a situação daquela época, nesse contexto aqui de viuvez, já era de penúria, porque a gente não tinha naquela época, não existia naquela época um sistema de seguridade social. As pessoas tinham que trabalhar, tinham que fazer fortuna, e quando chegasse a velhice teria que ter recursos para viver, e isso não acontecia. E porque o marido dela, o profeta, era um homem de poucos recursos e veio a falecer. E como se não bastasse essa situação trágica que aquela mulher já estava vivendo, aquele homem tinha dívidas, e naquela época havia uma lei que poderia fazer com que recolhesse os seus filhos ou recolhesse sua própria vida. Ou seja, você tinha uma dívida, você não entrava no SPC, no Serasa, você virava escravo dos outros realmente, né? Era assim que acontecia naquela época. E diante da situação que essa mulher estava vivendo, não era só uma questão afetiva dela vir a perder os seus filhos. Ela já estava depauperada emocionalmente porque tinha perdido o marido. E agora, evidentemente, perdendo o filho, poderia trazer mais um transtorno emocional. Mas só que não era só o transtorno emocional que está sendo falado aqui agora. Era uma questão de sobrevivência para ela. Aquela mulher, ela estava com risco gravíssimo em relação ao futuro dela. E diante daquela situação, ela tinha uma necessidade urgente que só um milagre poderia resolver aquela situação. Dívida de um lado, credor do outro, os filhos a qualquer momento tendo que partir, sendo escravizados. E aí, o que fazer? E aquela mulher, ela vai buscar uma ajuda. É justamente isso que eu quero falar nesta noite para vocês, que seria
sobre o que teve que passar, quais foram os fatos que ocorreram, qual foi a sequência de fatos que vieram a ocorrer para que essa mulher vivesse o milagre que eu acabei de relatar aqui no texto, que foi que chegou recurso através de um milagre, que foi o azeite chegando. Então, o que eu quero falar nessa noite é sobre a cronologia de um milagre. Porque, às vezes, irmãos, nós estamos passando por um processo, uma dificuldade, nós não sabemos o que fazer, como vamos proceder, e há um milagre esperando por mim e por você. Mas existe uma sequência de fatos, existe uma estrada a ser seguida, existe um caminho a ser trilhado, que nesta noite eu gostaria de falar para você. Talvez, irmãos, cada história é uma história. A história que essa mulher viveu, você não vai viver. A história que eu vivo, você não vai viver, e assim vai. Só que tem que, irmãos, os princípios estarão contidos na palavra de Deus, e tudo vai levar ao mesmo lugar chamado milagre. Amém, irmãos? Então, que nós possamos, nesta noite, aprender sobre princípios, alguns princípios que nos levam ao milagre, para que tenhamos uma vida de milagres, irmãos. Irmãos, o mundo está nos observando lá fora. E o que as pessoas querem ver em nós, irmãos, é essa experiência que nós temos com Deus, de sabermos que somos aquelas pessoas a qual os milagres nos seguem. Amém. A Bíblia fala que os sinais nos seguiriam. E o que está faltando para mim e para você, irmãos? É nessa reflexão que nós temos que fazer. Primeiramente, primeira coisa que temos que fazer, irmãos, o óbvio, buscar socorro em Deus. Por quê? Às vezes estamos vivendo dificuldades, situações adversas, experiências que nós não gostaríamos de estarmos vivendo, porém nós buscamos socorro em várias e várias situações que não são em Deus. Então a primeira coisa que eu e você temos que fazer, irmãos, é buscar socorro em Deus. Eu aprendo isso com essa mulher. Essa mulher, ela não foi nos vizinhos, gente, olha só, chegaram os credores ali, querem levar meus filhos, me ajuda, por favor, vamos fazer aqui uma passeata, vamos fazer uma multidão, vamos pegar um pedaço de pedra, qualquer coisa, vamos botar eles para correr. Não foi uma autoridade humana, ela foi a um profeta de Deus, Eliseu. Por que o profeta? O profeta, naquela época, irmãos, eles eram responsáveis de trazer a vontade de Deus para o povo. Então, quando você olhava um profeta, você sabia que aquele homem, havia uma unção específica sobre a vida dele para trazer a vontade de Deus para o povo, para a vida da pessoa. Então, o que ela foi fazer? Vou correr atrás do profeta. Chega atrás do profeta e fala o seguinte: meu marido está morto e você sabe que ele temia o Senhor. Já jogou logo a responsabilidade nos peitos dele. Ó. Meu marido era um homem de Deus também. E agora, o que eu faço? Eu imagino que o profeta abaixou a cabeça, porque o texto fala o seguinte, ó. Que te hei de fazer? Eu imagino que ele deve ter baixado a cabeça e falou assim: rapaz, o que eu vou fazer agora para essa família? Mas ele, inspirado por Deus, dá uma direção. Irmãos, e isso que nós temos que fazer, buscarmos a Deus, irmão, que quando nós buscamos ao Senhor, direções acontecem. Quando nós buscamos ao Senhor, irmãos, revelação divina vem sobre nossa vida, e o Senhor vai nos dar uma estratégia, e debaixo dessa estratégia, nós viveremos o milagre, viveremos o impossível, viveremos grandes coisas. Olha só o que a Bíblia fala, lá em Mateus 6, verso 33, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Irmãos, aqui uma exortação para mim e para você. A gente não pode fazer o caminho inverso. A gente não pode buscar em outros lugares e ver quando não tem mais recurso nenhum natural, já que o caldo já entornou, já que não tem solução para a minha vida, agora já que não tem jeito mesmo, eu vou agora buscar a solução em Deus, que talvez ainda haja uma misericórdia para a minha vida, para que a solução chegue. Não. A Bíblia fala, é um princípio, busque o reino de Deus em primeiro lugar. Busque o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Todas as coisas não são todas as coisas, inclusive o sobrenatural, inclusive o impossível aos seus olhos. Buscar o reino de Deus e a sua justiça, irmãos, você estará num lugar de segurança, um lugar de vitória. Buscar o reino de Deus está justamente o reino de Deus, irmãos, parafraseando aqui para você, é o poder de Deus manifesto na minha vida, na sua vida. O reino de Deus é isso, mas é o milagre, é o sobrenatural, é aquilo que os olhos humanos não conseguem buscar uma explicação. O reino de Deus é o poder de Deus manifesto na minha vida, na sua vida. Isso é o reino de Deus.
Quando a Bíblia fala em reino dos céus, nos leva mais para a questão do que está por vir na nossa vida. Mas quando a Bíblia fala de reino de Deus, está falando do poder, a supremacia do poder de Deus na nossa vida hoje. E a sua justiça, irmãos, é nos lembrarmos de quem nós somos em Cristo. Nós somos justiça de Deus. Chegamos ao Senhor sem mácula, sem pecado, sem vergonha, sem espírito de achar que nós somos inferiores, que nós somos pobres, coitados. Nós somos justiça de Deus. Eu chego numa posição de justiça diante dele e posso clamar, posso levantar minhas mãos santas e declarar uma palavra, que algo vai acontecer. Então, quando eu digo que nós precisamos buscar o reino de Deus e sua justiça, é tudo isso junto, irmãos. É buscar o poder de Deus manifesto na nossa vida, em todo e em qualquer tempo. Veremos dias de pressões? Viveremos. Viveremos dias de pensar, rapaz, e agora o que vai ser? Igual esse profeta falou assim, o que eu vou fazer agora? Viveremos. Mas, irmãos, diante dessa situação, nós vamos buscar o Senhor, sabendo que o poder de Deus vai ser manifesto na nossa vida. O salmista, certa feita, ele falou lá no Salmo 121, verso 1 ao 2, ele falou o seguinte: levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Convicção, irmãos. Levantarei meus olhos para o monte, de onde virá meu socorro. Talvez aquele homem ele fosse um militar, talvez aquele homem fosse um homem acostumado com batalhas, e quando ele se viu naquele vale, irmão, quantas vezes nós nos vemos nos vales da vida, e onde a gente não sabe que não tem saída para nós, e quando a gente olha para o alto de um morro, a gente que tem uma experiência militar, a gente sabe que naquele lugar do vale, se há um morro, ou seja, à nossa volta, nós estamos numa posição de facilidade para o nosso inimigo. O nosso inimigo pode nos destruir assim, ó, num piscar de olhos. Mas aquele homem que tinha esse conhecimento militar, ele, da mesma forma que ele perguntou, e talvez essa pergunta venha numa situação de desespero. Eu estou aqui no vale, eu estou numa situação muito difícil aqui agora. Se chegar meia dúzia do meu inimigo ali em cima agora, vai me destruir. Situação de medo, irmão, de terror, de não saber o que vai acontecer na hora seguinte. Mas da mesma forma, chegou uma convicção até ele: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Irmãos, às vezes, irmãos, nós temos que declarar isso na nossa vida, de olhar para as circunstâncias que estão à nossa volta, e não importa o que está. Irmãos, para vivermos milagres, precisamos ser obedientes. A palavra de Deus, as inclinações do Espírito, aquilo que o Senhor está nos guiando. O Senhor, Ele está falando conosco o tempo todo. Nós que não queremos ouvir as inclinações e as orientações. E as coisas acontecem na nossa vida, irmão, de forma simples. Eu já ensinei isso aqui, vou continuar falando isso. O Evangelho é muito simples. O homem que quer enfeitar o pavão, quer fazer uma engenharia tremenda sobre uma determinada coisa, enquanto o Senhor está disponível para fazer um milagre na sua vida, para te trazer uma vida abundante, para fazer você feliz, através de coisas simples. Vocês podem me acompanhar lá em 2 Reis, capítulo 5, do verso 10 ao 14? Hoje nós estamos sem data show, por isso que não vai ser replicado ali esse texto. Diz assim: então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, o mesmo Eliseu: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou, e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não me poderias eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se ele e seus servos, e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa grande, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Qual é o contexto aqui, irmãos? Naamã, general, homem de respeito, herói nacional lá na Síria,
tudo cheio de honra, fica leproso, uma doença sem cura na época, e aí chega uma menininha, uma serva de Deus que tinha sido levada de escrava de Israel lá para a Síria, e fala assim: se você fosse lá em Israel, você poderia conhecer um homem de Deus chamado Eliseu, um profeta, eu tenho certeza que você seria curada. Aí se prepara toda aquela comitiva, vai o general Naamã com toda aquela comitiva cheia de presentes para dar lá ao rei de Israel, para dar ao profeta. Quando chega na casa do profeta, o profeta nem sai da cozinha, meu irmão, nem vai atender o homem, manda lá um empregado dele, Geazi, um auxiliar, e fala o seguinte: ó, manda ele fazer isso, manda ele mergulhar 7 vezes o Jordão. O cara pirou, ficou louco. Como é que é? Eu saí lá de Israel, lá da Síria, vim para cá, e você nem me dá atenção, parafraseando, nem me dá atenção, manda eu mergulhar nesse rio aí, onde lá na Síria tem rios muito mais bonitos, muito mais, né, vou aqui parafrasear, mais cheirosos, né, do que esse aqui, e você manda eu mergulhar, não vou fazer isso. Olha só, irmãos, vitória e milagre estavam numa atitude simples. Vitória e o milagre estavam numa atitude que envolvia obediência. Então ele não queria, preferia morrer leproso do que se submeter àquela palavra do profeta. Mas graças a Deus, irmão, sempre tem, né, algumas pessoas à nossa volta que brigam por nós, né? Os conselheiros, os amigos fiéis, chegaram: meu senhor, tu já chegou até aqui, se mandasse fazer uma coisa mais difícil, o senhor faria. Por que o senhor não faz essa coisa simples aí de mergulhar no Rio Jordão? Por quê? Irmão, o seu milagre está na sua obediência. Não está em ser coisas grandes, mirabolantes, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou subir de uma escadaria lá de 500 degraus, vou correndo daqui até São Paulo para receber um milagre, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, irmãos, está na obediência. A obediência à palavra de Deus, obediência às instruções do Espírito Santo, obediência. E aquele homem foi, mergulhou 7 vezes. Fiquei pensando, por que esse homem teve que mergulhar 7 vezes? Porque bastaria só um mergulho. E sabe o que soltou meu coração? Naamã. Ele poderia ser um herói nacional, um herói de guerra, um muito respeitado. Mas para desfrutar do milagre, ele precisava passar por um processo de quebrantamento. Quebrantamento. Milagres estão disponíveis para nós quando sabemos o que é quebrantamento. Quando há quebrantamento em nosso coração, viveremos milagres. Às vezes nós não estamos desfrutando de uma vida abundante em Cristo, porque falta em nós quebrantamento. E quebrantamento, irmãos, está intimamente ligado à obediência à palavra de Deus. Obediência e quebrantamento andam de mão juntas. É impossível obedecer a palavra e não ser quebrantado. É impossível ser quebrantado e não ser obediente à palavra. Ser obediente e ser quebrantado andam de mãos juntas. Lá no Salmo 51, verso 17, está escrito: os sacrifícios para Deus. O que são sacrifícios para Deus? São o espírito quebrantado, e a um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. O Senhor não desprezará um homem e uma mulher quebrantada. Porque às vezes, irmãos, nós preferimos ficar enraizados no nosso orgulho, à beira de uma morte física, espiritual, emocional, ministerial, financeira. A morte chegando, porque você não aceita obedecer a palavra de Deus, não aceita passar por um processo de quebrantamento. Quando nós somos quebrantados e obedecemos a palavra de Deus, um milagre acontece. Quando somos obedientes à palavra de Deus, somos quebrantados, nós mergulhamos 7 vezes no Jordão das instruções do Espírito Santo de Deus. Entenda o que eu quero falar nessa noite. E que recebemos a cura, recebemos o milagre, recebemos o melhor de Deus. E o que precisamos viver para viver quebrantados, irmãos? O que falta? Não aceite orgulho na sua vida. Não aceite a falta de perdão. Não aceite a falta de perdão. Vá lá e perdoe. Existe um texto em Provérbios 18, verso 12, que diz o seguinte: isso vale para a falta de perdão no tocante ao que você venha pedir perdão a alguém. Olha só,
O coração do homem se exalta antes de ser abatido, e diante da honra vai a humildade. Tem muitos de nós, irmãos, estamos mais preocupados com honra do que ser humilde. O que o Senhor quer de mim e de você é que sejamos quebrantados diante dEle. Que as pessoas possam olhar para nós, e que principalmente que o Senhor possa olhar para nós e possam ver homens e mulheres quebrantados. Essa questão de pedir perdão é uma coisa tão séria, irmãos, tão séria, que lá em Mateus 5, Mateus capítulo 5, do verso 23 e 24, está assim o texto. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembraste de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta. Vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Irmãos, nem a oferta que nós colocamos aqui no gasofilaço, ela é aceita por Deus, se você tem algum problema com seu irmão, com a sua irmã. Isso é muito sério. Essa palavra para te trazer condenação? Não. É para te trazer uma revelação de que você, se estiver vivendo esse problema, saia daqui, pegue o seu telefone e resolva esse problema o mais rápido possível, em nome de Jesus. Porque isso está impedindo de você viver o milagre do Senhor. Ah, mas pastor, eu não consigo pedir perdão, eu nem consigo perdoar. Ore ao Senhor e se quebrante diante dEle e veja o milagre de Deus na sua vida. Existe fortalezas no seu coração que precisam ser destruídas, irmãos, que envolve a questão da falta de perdão. Não somente a falta de perdão, mas de você ter coragem e ousadia para pedir perdão. Como é que você vai pedir perdão, irmão, com uma situação que você se achava certo? Como que isso vai acontecer? Mas aqueles que são quebrantados e sabem que precisam se colocar diante da posição correta para viver uma vida abundante, vai fazer isso, irmão. Sabe por quê? Querem viver o melhor de Deus. Eu me lembro, irmãos, eu já dei esse testemunho, não sei se foi aqui na Palhoça. Às vezes, por estar pregando sempre em dois lugares, a gente se perde o rumo. Então, pode ser que eu fale que a mesma coisa 2, 3 vezes, lá na Palhoça eu não tenha falado, mas eu queria ter falado lá na Palhoça. Que quando eu saí, os irmãos, a maioria dos irmãos aqui conhecem meu testemunho, que eu fiquei 5 anos vivendo em Rondônia, pela minha vida profissional. E quando eu estive lá em Rondônia, principalmente no último ano, irmão, foi um ano muito difícil para mim e para a minha família. Eu passei por muitos problemas ao mesmo tempo. Problema na área profissional, problema na área ministerial. Foi um liquidificador que eu passei nessa realidade. E nessa brincadeira, eu acabei tendo problema de relacionamento interpessoal com A, B, C, D, enfim. Passei muita dificuldade. E um belo dia, irmãos, eu estava na minha casa, aqui em Floripa. Não sei quanto tempo tem isso, deve ter uns 2 anos no máximo. E ali eu fui tocado pelo Espírito Santo que eu deveria pedir perdão a uma determinada pessoa. Aí eu pensei comigo, como é que eu vou pedir perdão, rapaz, se essa pessoa me trouxe tanto prejuízo, né? A minha vida emocional, a minha vida ministerial, a minha vida familiar, porque todo mundo sofreu por causa disso que aconteceu. E o Espírito Santo de Deus me cobrou. E eu fiquei pensando nisso, orando nisso, como é que é, porque tem certas coisas que você não aceita, você pensa que é da carne, né? Você passa por processos que você pensa que é da sua cabeça, como fosse uma espécie de remorso, como fosse uma espécie de que o diabo quer te envergonhar. Não, eu vou pedir perdão, não sei o que o diabo quer me envergonhar. A pessoa errou, é ela que tem que vir pedir perdão a mim, é ela, né? E você fica dessa forma e tu vai se arrebentando dia após dia, né? Aí teve um dia que eu não aguentei, não, eu vou resolver isso. Se é da carne, se é do Espírito Santo, eu não sei, meu irmão, eu vou fazer. Eu não quero ficar com esse peso nas minhas costas. Nem tinha o telefone do homem, nem tinha o telefone. Liguei para um colega meu, um amigo meu que é policial lá em Rondônia, e conhecia mais pessoa, ele me deu o telefone da pessoa, liguei lá para a pessoa. Aqui quem está falando, fulano de tal, sou eu, né? Não precisa falar meu nome não, né? Todo mundo conhece meu nome. O que está falando? Pastor Tony, tudo bem com o senhor? O senhor se lembra de mim? Aí a palavra dele, como eu poderia me esquecer de você? Já foi assim, irmão, nesse nível a conversa. Aí eu respirei fundo, estou ligando para o senhor para pedir perdão ao senhor.
Eu não sei como tudo isso começou, mas eu sou um homem de Deus, e eu creio que tu é um homem de Deus também, e eu quero pedir perdão ao Senhor. Tony, tu está perdoado, segue o teu caminho, que eu sigo o meu caminho, e vamos avançar. Acabou, meu irmão. Desligou o telefone, aleluia, agora eu posso avançar com tranquilidade. Por que eu estou falando, irmão? Tem certas inclinações do Espírito Santo que nós temos que obedecer, executar a orientação, irmãos, e viver o melhor de Deus. Porque não adianta a gente estar num culto como esse, onde o Espírito Santo de Deus está falando a algumas pessoas aqui, mas você sai por essa porta aqui e você não quer obedecer. Prefere colocar a informação no seu bolso, na sua bolsa, na gaveta lá da sua casa, e não vive uma vida de milagres. Existe um texto muito conhecido que fala o seguinte: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. O que é isso, irmãos? Se colocar nesse local chamado de obediência. Por mais que seja difícil para você, mas esse lugar, conforme eu falei, e vou continuar falando para vocês, é um lugar de segurança para você. Obediência. Obediência. Obediência à palavra de Deus. Obediência às lideranças constituídas sobre você. Quais são as lideranças que são constituídas sobre a tua vida? Seja obediente. Ah, pastor, mas você não sabe lá vou usar uma expressão aqui, o capeta que é meu chefe lá no meu trabalho. Seja obediente, meu irmão. O Senhor vai te honrar, Ele vai te exaltar. Por quê? Você está cumprindo um princípio bíblico. Humilhai-vos à potente mão de Deus, para que a seu tempo o quê? Vos exalte. Então, quando você coloca esse princípio na sua vida, não importa que dá do outro lado, a coisa vai acontecer. Porque não se trata do que você pensa, do que A pensa, B pensa, não interessa. O que interessa é que você está colocando um princípio em evidência, e debaixo desse princípio, um milagre vai acontecer na sua vida. O problema é que a gente chama para nós uma responsabilidade que não é nossa, é uma responsabilidade divina. Se Deus falou, Ele garante, vai acontecer. E eu começo a finalizar essa palavra falando sobre propriamente milagre. Aquela mulher que estava na situação de desespero, posso imaginar, sem recursos, diante da possível escravidão dos seus filhos, e não somente isso, colocando em xeque o seu futuro, a sua subsistência, Deus chega com o milagre. Irmãos, o milagre foi tão intenso, mas foi tão intenso, que não somente resolveu o problema naquele momento, mas resolveu o futuro daquela mulher. Irmãos, Deus, quando chega com providência na nossa vida, não é só para o momento, é para o futuro também. Quando Deus chega com um milagre na minha e na sua vida, você pode ter certeza, o milagre não é corroído por ferrugem, por traça, por nada disso. O milagre fica como um memorial, para sempre nos lembrarmos o que o Senhor fez por nós. O milagre de Deus é assim. Em 2 Reis 4:7, finalizando esse texto, dizem: então veio a ela e fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Meu irmão, você pode ter consciência, tudo que Deus faz por mim e por você são coisas grandes. Gostaria de chamar o grupo de música para nos ajudar? E o que o Senhor faz, tenha essa certeza, Ele te impacta agora, mas impacta também o seu futuro. Tem certas coisas que você vai viver no futuro, que são fruto da sua obediência hoje. Orientações que você resolveu obedecer agora, e que impactaram o seu futuro. Que impactarão o seu futuro. Às vezes, estamos vivendo situações que não éramos para estar vivendo. Situações na área familiar, situações na área financeira, situações na área emocional, muita coisa, irmão, porque às vezes nós mesmos criamos os problemas à nossa volta. Nós mesmos ficamos brigando conosco mesmo, tentando nos sabotar. Mas que essa noite seja uma noite de você colocar um freio nisso e obedecer às instruções de Deus para a sua vida. A Bíblia fala daquela grande pesca maravilhosa, que está lá em Lucas 5, do verso 5 ao 6, diz o seguinte: respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Irmãos, milagre quando chega na nossa vida, irmãos, é para romper mesmo. Se coloque de pé, por favor. Milagre quando chega na nossa vida
é para mudar a história não somente da nossa vida, mas daqueles que estão à nossa volta. Há situações na nossa vida que viveremos, que não somente provaremos da abundância do Senhor, mas as pessoas que estão à nossa volta viverão essa abundância. Seja a coluna na sua casa, seja aquele homem e aquela mulher que seja coluna na sua casa, sendo obediente, não abrindo mão de quem você é em Deus e do poder que está em você. E do poder que está em você. O diabo, ele vai toda hora tentar te afrontar. O diabo, ele vai tentar toda hora tentar te desacreditar. Mas se você for obediente à palavra de Deus, nessa firme convicção, tudo vai mudar. Tudo vai mudar. O azeite vai transbordar. As vasilhas chegarão. O milagre vai acontecer. E você viverá um futuro brilhante, porque você resolveu ser obediente à palavra de Deus. Agora seja obediente. Seja obediente. Não aceite nada que seja contrário daquilo que a Bíblia fala a teu respeito, do que a Bíblia fala da tua casa, do que a Bíblia fala acerca das tuas finanças. Não importa se hoje você está numa conforme aquela mulher estava, com o futuro ameaçado, com o presente destruído. Por que presente destruído? Porque a mulher já era viúva, cheia de dívida, não tinha talvez 1 quilo de arroz na estante, na despensa. Mas aquela mulher buscou socorro em quem poderia socorrê-la. E você nesta noite, você está no lugar certo. Nós vamos orar. Depois o grupo do louvor estará louvando o Senhor. Nós vamos buscar este socorro, pedindo soluções, pedindo que o Senhor apareça em cada situação aqui, em cada família representada. Eu declaro um romper na vida de vocês. Eu declaro algo novo chegando na vida de vocês. Eu declaro o azeite do refrigério transbordando em cada casa aqui. E que esse azeite venha trazer não somente refrigério, mas venha trazer a provisão, venha trazer a alegria, venha trazer tudo aquilo que nós necessitamos. E é nesta noite. Obedeça, esteja atento às orientações do Espírito Santo de Deus para a sua vida. Apenas obedeça, mesmo que seja algo que vai ferir a tua carne, mesmo que seja algo que vai te ferir no sentido de é difícil para mim, pastor, é difícil para mim, mas seja obediente à palavra e viva o melhor de Deus. O Senhor está disponível para fazer milagre na sua vida. O nosso Deus é um Deus de milagre. Qual milagre que você precisa nessa noite? Qual milagre? Está tudo, a mesa está posta, meus irmãos. A mesa está posta. A mesa está posta. Basta você caminhar até a mesa, caminhar até a mesa e vai lá e pega o que você precisa e volta para o lugar a qual o Senhor te estabeleceu. Nós estamos estabelecidos em lugares e vamos continuar estabelecidos nesses lugares, mas com provisão, com alegria, com convicção, com vida abundante. O Senhor está disponível a você nessa noite para mover-se na sua vida. Senhor, nós rendemos graças a Ti agora por cada milagre que o Senhor está fazendo aqui nesta noite. Milagres, Pai, milagres que fluem do interior para o exterior. Senhor, eu declaro, Pai, em nome de Jesus, situações mudando, Pai, em casas aqui representadas, Pai. Eu declaro, Pai, portas se abrindo na autoridade do nome de Jesus. Eu declaro portas se abrindo na vida dos teus filhos e filhas. Portas se abrindo, soluções chegando sobrenaturalmente. Eu declaro soluções chegando sobrenaturalmente. O Senhor levantando pessoas como auxílio para auxílio dos meus irmãos. Eu declaro isso, o Senhor levantando pessoas como auxílio para ajudar os meus irmãos. Ó Senhor, da mesma forma que aquela mulher foi atrás de vasos na casa dos vizinhos, e esses vasos receberam a unção, o azeite que veio do céu. Eu declaro vasos chegando na vida dos meus irmãos.
trazendo provisão, trazendo cura, trazendo transformação, trazendo paz, trazendo paz, trazendo paz, a paz que excede todo entendimento. Oh, aleluia. Eu declaro, em nome de Jesus, milagre na vida dos meus irmãos. Digno dessa canção, tu és meu Senhor.